Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Igreja em Missão. Uma alegria, como sempre, estar aí na sua casa em mais uma quinta-feira à noite aqui na tela da Telecab Canal 10 e no nosso canal no YouTube. Boa noite, Lígia. Hoje temos um convidado muito especial, né? Isso mesmo. Boa noite a vocês que nos acompanham. Boa noite, Padre Netinho. Que satisfação, hein? Ei, André, até que enfim a gente conseguiu trazer ele. Até que enfim. O negócio difícil é trazer esse padre. Boa noite, Lígia. Boa noite, André. Que bom estar aqui com vocês neste dia em que vamos refletir sobre tantas coisas, não é? É um momento muito especial também estar aqui com vocês, falando um pouco sobre vocação, falando um pouco com vocês sobre o estado de vida sacerdotal presbiteral, que é o qual nós somos também chamados, uma vocação específica da igreja, qual nós somos conduzidos no decorrer da nossa vida a viver de forma plena essa entrega de si mesmo ao serviço do povo de Deus e da igreja. Isso mesmo, né, Lígia? Como a gente prometeu, a quem nos assiste, quem nos acompanha sabe que a gente prometeu que esse mês de agosto a gente ia falar sobre vocações. Né? Os dois primeiros programas. Exatamente, a gente fez toda aquela série explicando tudo que estaria acontecendo em agosto. A série das vocações, né? Hoje o terceiro episódio da série das vocações. Hoje vamos falar especificamente um pouco mais da vocação sacerdotal, mas trazendo aí um pouco sobre como é a celebração, como é esse dia, né, Padre Netinho? Eu queria que você começasse respondendo para quem está em casa, como foi o seu chamado? A gente falando aqui sempre de vocação, vamos falar agora da vocação própria do sacerdote. Então, como foi o seu chamado? Como é que você se sentiu chamado? É interessante que muitas pessoas acham que o chamado, né, a vocação sacerdotal, a uma vocação específica, a gente vai escutar assim, Deus vindo, baixar na nossa frente e dizer, olha, eu estou lhe chamando para a vocação sacerdotal. Mas o chamado é algo que vai acontecendo de forma natural e contínua na vida da gente, de modo que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente vê, já estamos no seminário, quando a gente vê, já está ordenado. Mas é uma caminhada que a gente faz, começa com a vivência da eclesialidade, da vida da igreja. Depois, com o tempo, você percebe que precisa se aprofundar mais, de ir mais adiante, e desse modo você vai percebendo que é um chamado, é algo que arde no coração como uma brasa, e você se sente inquieto para assumir, para seguir a sua vocação, uma vocação que às vezes você nem esperava. Ou para algumas pessoas já pensam em ser padre desde criança. Outras, como eu, só percebi que era minha vocação depois de muito tempo. Aos 17 anos, eu fui convidado por uma senhora lá na minha cidade. Eu sou de Pau dos Ferros, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E lá, trabalhando em grupos de jovens, catequese, liturgia, juventude e tudo mais. E certo dia uma senhora me convidou para um encontro vocacional. O que é um encontro vocacional? É um caminho que a gente faz para discernir esta vocação, para ver o que de fato é para nós a vocação, se é para ser padre, se é para casar, se é para ser um leigo com a vida consagrada. E assim a gente vai fazendo esse caminho, esse discernimento, até que finalmente eu fui para o seminário, onde comecei a minha caminhada, comecei esta minha trajetória. E hoje estou aqui como padre. Falando um pouco da minha caminhada, né, André, Lígia, foi uma longa caminhada, foi vários anos de estudos, aproximadamente 10 anos, mas foi um pouco mais devido também, nesse período, eu ter saído do seminário, depois segui outros caminhos, mas acabei voltando. Como eu disse, é um chamado que sempre arde no peito, sempre nos deixa inquieto. Quando, aos 17 anos, eu fui para o seminário, um seminário lá em Cajazeiras, de um Instituto de Vida Religiosa, Missionários dos Pobres. Fiquei 4 meses só, depois saí, e aí voltei para casa e 2 anos depois fui para os Missionários de Nossa Senhora da África, lá em Pinhais, no Paraná,
onde por 3 anos estudei a filosofia e aprendi a língua francesa. Depois pedi para sair do seminário, onde fiquei 8 anos fora do seminário, trabalhando, estudando. Me formei em gastronomia e trabalhei na área durante muito tempo, até que resolvi voltar novamente e fui para a Diocese de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, lá no Paraná. E finalmente, quando estava quase terminando, pedi ao bispo Dom Mariano, aqui na nossa Diocese de Mossoró, que me acolhesse nesta diocese, que era minha diocese de origem. Então, ele me acolheu e hoje estou aqui. Fui ordenado padre e trabalho na paróquia da Beata Lindalva em São Cristóvão. Olha só, Lígia, Que como história, é bonito, né? A trajetória. Eu achei interessante, padre, você falar, isso é muito importante. O chamado, Deus chama, não é? Mas não é como às vezes as pessoas pensam, veio aqui na minha frente, ou veio quando eu estava dormindo, falou comigo, ei, venha bonitinho, chega que você vai ser padre. Não, tem toda uma caminhada, tem toda uma preparação para que você possa, enfim, ser sacerdote. Né? É que às vezes até por a gente, nos encontros vocacionais, as leituras mais frequentes são aqueles chamados de Isaías, de Jeremias, que Deus vem onde as epifanias, como a gente diz, né? As teofanias, aliás, eram muito corriqueiras. Então as pessoas ouviam e falavam com Deus face a face. Não que hoje nós não falemos, mas este diálogo se dá de forma diferente. A nossa oração é uma oração muito mais contemplativa e tentamos vivenciar isso de forma mais prática também, como igreja que se reúne, que caminha, que está à escuta da palavra de Deus. Padre Netinho, então a gente já pode dizer que aí já foi a sua preparação para ser padre, né? Mas assim, o ponto final mesmo foi quando você retornou à casa, né? A sua diocese de origem. E aí você concluiu os cursos, foi assim? Você concluiu já aqui, quando chegou? Isso, eu comecei a filosofia, como eu disse, lá em 2006. Fiz os 3 anos de filosofia, lá eram 3 anos por ser bacharelado. Aqui na nossa diocese são 4 anos, porque é licenciatura. E acabei não entregando o TCC. Eu digo que meu TCC de filosofia durou 10 anos para ser construído. Porque somente em 2016 que eu voltei para o seminário novamente e aí entreguei o TCC, passei mais um ano no seminário estudando filosofia, algumas disciplinas que ainda não haviam sido pagas. Depois entrei na teologia, lá em Curitiba mesmo, fiz 3 anos e finalizei os estudos aqui na nossa diocese de Mossoró, lá na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Uma linda caminhada, né, Padre Netinho, que é administrador paroquial lá da paróquia da Beata Lindalva em São Cristóvão, aqui de Açu. Falando agora um pouco sobre o sacramento da ordem em si, Padre. São 3 graus, né? Queria que você explicasse para quem está em casa quais são esses 3 graus. Isso, o sacramento da ordem está dentro daqueles sacramentos que nós falamos que são sacramentos do serviço. Nós sabemos que a igreja tem 7 sacramentos, divididos entre os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, os sacramentos do serviço, que é o sacramento da ordem e do matrimônio, e os sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência e a unção dos enfermos. Nesse sacramento do serviço, temos especialmente o sacramento da ordem, que é o sacramento que nos confere esta ordem sacerdotal para continuarmos esse serviço sacerdotal de Cristo no mundo. Então, os homens são chamados a viver este sacramento. Este sacramento é dividido em 3 graus: o grau do diaconato, do presbiterato e do episcopado. Isso é, o diácono, o padre e o bispo. O bispo é o que ganha toda a plenitude do Espírito Santo e, assim, como sucessor dos apóstolos, ordena padres para que assim possa dar continuidade a esse serviço. Ou seja, nós presbíteros somos colaboradores do bispo no seu serviço apostólico junto ao povo de Deus, junto à sociedade e junto ao mundo que aí se encontra, que tantas vezes precisa
de uma palavra de conforto, precisa de um momento de oração, precisa estar mais próximo de Deus. Muito bacana, viu? Padre Netinho, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. O senhor fica aqui com a gente. O pessoal que está em casa, fica aí ligadinho. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. E para vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, segue a gente lá, fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa paróquia, nosso Insta e nosso Facebook, PSJBA Sul, o nosso canal no YouTube, Paróquia de São João Batista Sul. E aí, deixa mais uma arroba aí do nosso parceiro, Telecab 10. Fica ligadinho, não sai, né, André? Que sai. a gente volta aí bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. A Tua Igreja, Senhor. A Telecab Canal 10 tem os melhores programas para você ficar ligado com a gente. As suas tardes têm mais entretenimento, música com o Telecultura e Renato Vanderlei às 15 horas. A informação também chega às 17 horas com Telenotícias. E aos sábados você fica ligado no Vixe Velho. Entrevista e um bom bate-papo com Thales Lucena e Jack Banana. É só ligar a TV e ficar ligadinho. Telecab Canal 10, feita pra você. Agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. A Tua Igreja, Senhor. Estamos de volta. Falei para vocês que eram rapidinho. Hoje a gente está falando sobre as vocações com um convidado super ilustre, Padre Netinho, ele que é da paróquia da Beata Lindalva, até que fim a gente trouxe ele no nosso programa. E aí a gente vai continuar o nosso bate-papo, Padre Netinho. Esse mês, né, de agosto, a gente vai ter uma benção, né, porque faz muito tempo que a paróquia da gente não tem ninguém ordenado, né, nenhum padre foi ordenado. E aí, dia 27, a ordenação de Max Bruno. A gente está super ansioso, empolgado. A gente queria que o senhor resumisse assim, o que acontece exatamente neste dia, né? No dia da ordenação. Esse dia tão esperado pela gente, esse dia que nós almejamos durante toda a nossa caminhada aqui na igreja, como seminarista, depois vai caminhando com o diaconato e faz o estágio, e quando chega a ordenação é aquele momento que o coração bate mais forte, que a gente se emociona, que emociona tantas pessoas. E é uma celebração belíssima, porque é uma celebração que recorda toda ela a vida presbiteral, o serviço que o padre tem que desenvolver na sua vida sacerdotal, o cuidado com o rebanho que lhe é conferido, o cuidado com os sacramentos, o cuidado com a igreja, o cuidado com a oração, com tudo que faz parte da nossa caminhada como sacerdote. Então, é uma celebração bem dividida, que a gente vai percebendo como é que acontece.
né? Ali logo depois dos ritos iniciais, nós já temos, depois da homilia, o propósito do eleito, a apresentação do eleito, né? Eleição do candidato, como a gente costuma dizer, onde ele é chamado e perguntado se ele tem condições, não é? O bispo pergunta, sabe se é digno de assumir a ordem presbiteral, e o diácono ou o reitor do seminário responde que sim, que conferindo e tendo conversado com o povo de Deus, ele está apto para assumir esta opção de vida, digamos assim. Depois da homilia, vem a homilia e aí vem o propósito do eleito, quando o bispo também chama e faz as perguntas relacionadas. Eu coloquei aqui no celular porque são muitas perguntas, né? Uma delas é se a gente quer desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo, se a gente quer também desempenhar o ministério da palavra, a proclamação do evangelho e o ensinamento da fé católica. Pergunta ainda se a gente quer, com a devoção e fidelidade, celebrar os mistérios de Cristo, sobretudo no sacrifício eucarístico, qual nós somos chamados principalmente para fazer Jesus presente no meio do povo por meio da Eucaristia. Até me emociono quando eu falo, porque foi de fato um momento muito feliz, é um momento de muita alegria na vida do candidato. Depois ele fala ainda desse cuidado do ministro em ajudar o povo a rezar na oração, e por fim ele pergunta se nós queremos nos unir cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, nós nos tornamos com Cristo uma só pessoa, e naquele momento da consagração não somos nós, mas é o próprio Cristo que vem e se faz presente em nosso meio. Então é algo que nos deixa muito, muito, muito emocionado, porque a cada quero com a graça de Deus, são momentos que a gente nunca esquece na vida da gente, né? Porque é uma promessa para o resto da vida. Depois vem a ladainha, com a prostração, como a gente chama, não é? E é esse momento em que nós, de fato, morremos para o mundo e nascemos para Cristo como sacerdote. Aquele momento da prostração que a gente se deita no chão, tem um momento, sabe, André, Lígia, que a gente se deita diante do altar do Senhor e se entrega confiante a Ele, pedindo a intercessão de todos os santos e santas de Deus, e ali o eleito morre para o mundo e nasce para Deus. Depois disso, o bispo faz aquela oração da pós-ladainha, pedindo que o Senhor nos escute e que derrame sobre aquele eleito a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal. Depois deste momento vem a imposição das mãos, que de fato esse é o momento que nós dizemos da ordenação. O bispo impõe as mãos, recordando aquele gesto dos apóstolos quando enviou os diáconos, os discípulos, impondo-lhes as mãos, juntamente com todo o presbitério, todos os outros padres, em silêncio. É um momento de profundo silêncio. Eu lembro que naquele momento eu sentia algo diferente. De fato, é algo que nos faz... É inexplicável. Não tem como falar sobre isso, porque não encontramos palavra. É inefável, como nós falamos. E aí vem a parte principal, que é a oração consecratória, a oração de consagração, onde o bispo pede que derrame sobre nós a sua graça de sermos presbíteros sacerdotes. Ele fala assim: dê a seus servidores a virtude sacerdotal, renove neles o espírito de santidade. Faça, ó Deus, com que eles atenham ao ofício que recebem de suas mãos. Que a vida deles seja para todos estímulo e fio condutor. Abençoe, santifique e ordene os servidores pelo Senhor. Esta oração que transpira
a vida daquela carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que ele trata desses servidores de Cristo. Depois vem o momento da unção das mãos, onde ali nós, recordando aqueles gestos das consagrações do Antigo Testamento, dos profetas, dos sacerdotes e dos reis, nós somos ungidos com o óleo santo do crisma, aquele óleo que é feito na quinta-feira santa pela manhã, como a gente conhece, a missa dos santos óleos. E finalmente temos a entrega do pão e do vinho. Aí nós já estamos revestidos com a casula, sinal também de entrega, de que o mundo agora está sobre nós, não porque nós somos maiores que o mundo, mas porque temos este firme propósito de ajudar o mundo a conhecer a Cristo. É entregue para nós o pão e o vinho. A propósito, esse também é um momento que nos chama bastante atenção, porque o bispo nos pede uma coisa muito especial. Olha o que ele diz: recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Algo muito forte que nós recebemos e acolhemos para a nossa vida. Então a ordenação sacerdotal é para nós um momento de muita graça, é um momento de muita entrega, é um momento em que nós nos sentimos diferentes, não porque somos melhores que os outros, mas porque nos tornamos mais aptos ainda a servir o povo de Deus, a servir a igreja. Nossa, que belo resumo, Padre Netinho. De fato, é uma celebração rica em muito significado, rica em emoção, né? Você explicou muito bem para quem está em casa. E como Lígia disse, a gente, não só a gente aqui, mas eu acho que todo mundo aqui da cidade, quem de fato vivencia o dia a dia da paróquia, está muito ansioso para essa ordenação presbiteral de diácono Max Bruno, que vai acontecer no dia 27 de agosto, lá no anfiteatro, né, em frente à igreja, às 6 horas da noite. E como você explicou aí, Padre Netinho, tem momentos muito importantes que vocês se sentem de fato tocados, se sentem emocionados. Eu queria que você me tirasse uma dúvida. É comum vocês, padres, sempre darem uma olhada, depois que se ordena, assim, passou 1, 2, 3 anos, darem uma olhada novamente nesse rito para recordar as promessas que foram feitas? Eu achei muito interessante. Olha, a gente, principalmente nas ordenações, nós temos essa possibilidade de sempre rever aquilo que nós prometemos, aquilo que nós dissemos sim, nós dissemos eu quero assumir. De fato, é algo que a gente não tem como a gente não reviver, não tem como a gente não viver também o momento da nossa ordenação. Cada ordenação sacerdotal, cada ordenação presbiteral é um momento que nós revivemos a nossa própria ordenação. Então, são momentos emocionantes que jamais nos esquecemos. Muito bom, viu? É emocionante. A gente que é leigo, né? A gente já, só de ouvir, a gente já fica emocionado. Porque, de fato, é bem marcante. E aí, o senhor fez várias colocações, assim, o pessoal acha que é assim, Deus desce e fala, você vai ser padre, você tem que seguir. E a gente vê que é uma caminhada longa. Uma caminhada longa, uma caminhada de muitos pensamentos, de realmente é isso que eu quero, é a certeza, eu quero levar meu rebanho, né, André? É muito interessante. Padre Netinho, a gente está muito feliz assim, de receber o senhor aqui no nosso programa. A gente quer que você deixe uma mensagem para o pessoal. Inclusive, já convida o pessoal para dia 27 vir para a ordenação de Max, né? Exatamente. Olha, como alguém que está aqui na cidade há pouco tempo e que já gosta muito daqui de Açu, eu vejo que uma ordenação sacerdotal, presbiteral na cidade é algo que renova também ainda mais a fé do povo, renova ainda mais a esperança de que muitas outras vocações podem surgir aqui na nossa cidade, nas nossas paróquias de São João Batista e da Bem-aventurada Lindalva e São Cristóvão. É um momento que Max Bruno será ordenado, alguém que eu tenho um carinho muito especial, por isso também faço esse convite, venham participar, ver esse momento de graça,
para a vida da nossa igreja da cidade do Açu. É um momento também que nós poderemos perceber e ver como a ação de Deus na vida das pessoas sempre acontece de forma gradual. A mensagem que eu sempre deixo é essa: fale bem das vocações, convide aquelas pessoas que vocês acham que têm vocação para se aprofundar e fazer um discernimento, mas principalmente rezem pelas vocações, pelo menos uma Ave Maria por dia, pelas vocações, para que Deus suscite sempre mais santas e numerosas vocações para a vida da igreja, que tanto precisa, que tanto necessita, seja ela sacerdotal, da vida consagrada religiosa, para o matrimônio ou para os leigos engajados. As vocações são muito importantes para a vida da igreja e para a nossa vida. Que bom, Padre Netinho. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Igreja em Missão. De fato, é uma alegria tê-lo aqui para explicar um pouco para quem está em casa do que é uma ordenação presbiteral e a gente já ir se preparando para esse momento ímpar aqui na nossa cidade, na nossa paróquia. Lembrando a você que está em casa que não, por algum motivo não possa estar aqui na cidade, a Telecab Canal 10 vai transmitir, né, tudo ao vivo, direto lá do Anfiteatro Acelino Costa Leitão. Então você que está em outras cidades, em outros estados, até em outros países, vai poder acompanhar pelo nosso canal no YouTube ou aqui pela Telecab Canal 10 esse momento ímpar da nossa igreja, esse momento ímpar da nossa paróquia. Muito obrigado, Padre. Um prazer sempre tê-lo aqui, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer fazer estas colocações, que inclusive me deixam muito emocionado em recordar também a minha própria vocação. Quero pedir sempre a Deus que os abençoe, os guarde e sempre os livre de todo mal, e ao mesmo tempo também peço, reze pelos padres, pois são muitas as dificuldades na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e assim também continuamos sempre mais esse serviço ao povo de Deus e à igreja. Muito obrigada, Padre Netinho. O programa sempre vai estar de portas abertas para receber o senhor sempre. E venha, viu? Não fique difícil, não. André, vamos para aquele quadro que a gente espera aí, a nossa reflexão. O quadro com o nosso querido Padre Ítalo, Palavra de Vida. Olá, irmãos e irmãs, continuando o nosso programa Igreja em Missão, vamos meditar a Palavra de Deus com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, no próximo domingo, dia 21. Esta solenidade acontece normalmente no dia 15 de agosto, mas a igreja transfere a mesma para o domingo para que nós possamos ter uma maior participação dos fiéis. Então, por isto, nós vamos rezar juntos a partir da Assunção de Nossa Senhora da Bem-aventurada Virgem Maria, ainda acompanhando o Evangelho narrado por São Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 56. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido tudo o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo,
e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, esta solenidade do próximo domingo, dia 21 de agosto, ela é celebrada normalmente no dia 15 por toda a igreja. Especificamente aqui no Brasil, ela é uma festa móvel, transferida para o domingo posterior, para que haja uma maior participação dos fiéis. O dogma da Assunção de Nossa Senhora é o mais recente proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. Mas este dogma, esta ideia sobre a subida de Nossa Senhora ao céu, ela já era concebida desde o início da igreja, ainda pelos primeiros cristãos. Porque na concepção da igreja, a Virgem Maria goza dos méritos de Cristo, porque ela foi preservada do pecado original para conceber aquele que viria a ser o Salvador da humanidade. Então, o dogma da Imaculada Conceição e o dogma de Maria, Mãe de Deus, fundamentam o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Nós celebramos no penúltimo domingo do mês, ou melhor, do tempo pascal, o domingo da Ascensão de Jesus. E qual é a diferença entre a Ascensão de Jesus e a Assunção de Nossa Senhora? Na Ascensão, Jesus se eleva ao céu. Ele, pelos seus próprios méritos, sobe para junto do Pai. Na Assunção, Maria sobe em função de Cristo. Então, pelos méritos de Cristo, a Virgem Maria é assunta ao céu, é elevada ao céu de corpo e alma. Maria participa de forma singular da missão de Cristo e também participa da sua Páscoa. A Igreja proclama com este dogma que também nós, colaboradores do Reino de Deus, haveremos de ser transfigurados com o Cristo e com a sua mãe, a Virgem Maria. Este é o destino da Igreja, este é o destino de todos os seguidores e seguidoras de Jesus. Claro que para isso nós devemos conceber esta palavra de Deus dentro de nós, como fez Maria, mas segundo a nossa fé. A grandeza da fé de Maria fez com que ela trouxesse ao mundo o Verbo encarnado. E nós precisamos também encarnar o Cristo Jesus nas nossas ações cotidianas. Que o Senhor Jesus esteja presente sempre, meus irmãos e minhas irmãs, não somente nas nossas intenções, mas sobretudo nas nossas ações. Que nós possamos levar o Cristo, a esperança do Senhor ressuscitado, às pessoas que estão entristecidas, abatidas, às pessoas que se encontram sem esperança, sendo de fato promotores da paz, da justiça, da fraternidade e do amor, como fez a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Que Nossa Senhora interceda por nós e de forma toda especial no próximo domingo, que ela interceda também, próximo domingo celebrando o dia da vida consagrada e religiosa, que ela também possa interceder por todos os religiosos e religiosas da nossa igreja, para que tenham sempre mais uma vocação fecunda, uma vocação voltada para o cumprimento da vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Voltamos, depois dessa reflexão da palavra, sempre com o nosso querido Padre Carlos Ítalo, nesse momento, no nosso programa Palavra de Vida, não é, Lígia? Sempre edificando nossa fé. O programa especialíssimo esse de hoje,
onde a gente teve aqui Muito. Padre Netinho falando sobre vocação, falando sobre ordenação presbiteral. Já ficou aquela pontinha de ansiedade aqui, viu, Para Lígia? o último programa de agosto, né? Porque eu Exatamente. acredito que o pessoal deve estar dizendo assim, eita, já sei que é algo mais especial, que é para não fechar va- com chave de ouro. Não vamos dar Não, spoiler. de jeito Só nenhum, vamos dizer de que vai jeito ser nenhum. muito bom também, como vem sendo essa série, né, que Lígia denominou a série das vocações. Então não perde o último episódio dessa série na próxima quinta-feira. E já né? garantindo que vai ser o programa. Exatamente, vai ser o programa. E lembrando, pessoal, dia 27 de agosto, como a gente falou, vai ter a ordenação presbiteral de diácono Max Bruno, ele que é filho aqui da terra. Para quem não conhece, é meu cunhado, viu, Lígia? Pois é, então a gente está preparando uma linda festa, uma linda ordenação para que todos possam vivenciar, se emocionar e, enfim, depois de longos anos, termos um sacerdote ordenado aqui na nossa cidade, né, Lígia? Exato. Acho que até assim, tipo, a minha geração já não lembra, né? É, eu não Assim, eu fui para algumas ordenações, inclusive eu fui para de Padre Netinho, Pois né? é. Esqueci de comentar com ele, mas ele Infelizmente, sabe que a gente... eu não pude Eu estar, tava porque eu lá. estava trabalhando, né? Não pude estar, mas foi E, belíssima de fato, também. é bem emocionante, é vários momentos muito marcantes, né? E assim, pra gente, na nossa paróquia, acho que vai ser mais marcante ainda, né? Com certeza. E lembrar o pessoal que está em casa que a Telecab vai transmitir tudo ao vivo, não é? O pessoal Então, que tá aí nas outras cidades, né? Isso. João Câmara, Pudi, Baraúna. O pessoal de Baraúna, que quando me encontra aí nas rotas, por aí, deixa eu mandar um cheiro aí pra eles, que eles sempre falam, você é a menina do programa Igreja e Missão. Então, Isso aí. um beijo aí pra todo mundo aí das cidades, onde a Telecab E o está pessoal, entrando, abrangendo aí e o o Rio Grande do pessoal lá Norte. do Alto Oeste também, Lígia, pelo nosso Sim. canal no YouTube, o pessoal lá de Martins, né? Que é a paróquia onde Max Bruno vai servir, nós já está servindo. Estive né? lá na Então, o paróquia. pessoal A paróquia é muito acolhedora. E eu o sei que pessoal vão bem- vir muitas pessoas para ordenação, mas quem não puder vir vai poder acompanhar tudo pelo nosso canal no YouTube, né? E a parceiraça, né? É. Telecab 10 aí, fazendo toda a transmissão. Então, quem não puder vir, não se preocupa. Já guarda aquele lugarzinho lá no sofá, já pega um lanchinho e fica sentado, porque vai ter muitos momentos marcantes. André, o pessoal do Mãos Estendidas ainda está com aquele projeto, lembra? Isso, estão arrecadando ainda brinquedos para a ação que eles vão desenvolver em outubro. Sempre desenvolvem ações aí em nossa cidade. Então, se você quer ajudar, procura a recepção lá no Educandário ou então a casa da nossa amiga Edneide, lá na rua Monsenhor Júlio Alves Bezerra, para fazer sua doação. Exatamente. Não quero doar brinquedo. Posso doar? Pode. Pode. Você pode doar uma cesta básica, pode doar uma roupa, um calçado, um cobertor. Exatamente. Não é isso, André? Toda Então, doação é bem-vinda. sempre bem-vinda. E eu tenho certeza que a Edneide está muito feliz, porque esse ano a gente vai fazer aquela campanha bem bacana, com bastante brinquedo. Eu não sei, mas que é o pessoal do Palheiro, né, que vai ser contemplado com o projeto. eu Eu não nem vou lembro. falar porque É. eu não estou lembrando, mas tem uma comunidade aí que vai ser contemplada e acredito que, se a campanha for bem bacana, não consiga contemplar mais uma outra Pois é, comunidade, eu sei né? que a festa vai ser bonita, então você é convidado a ajudar e a participar. Lígia, vamos encerrando aqui mais um programa Igreja em Missão, a gente já né? fica triste, Não né? é? Mais um episódio aí pra conta, então não perde próxima quinta-feira aqui na Telecab Canal 10 e no nosso canal no YouTube, o último episódio dessa série das vocações. Último programa de agosto, super especial e não perde, não é isso? Então, boa noite e até quinta. Até quinta. Tua igreja bem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida.